Boa noite a todas e a todos. É uma honra, uma alegria estar aqui com você, Adriana, Ivan, Luiz Carlos, todas as convidadas e convidados. Eu sou jornalista, então já tenho uma relação diferente com o Diário do Comércio. Também sou diretora de Relações Corporativas da Fundação Dom Cabral e acompanho esse prêmio há pelo menos 12 anos. Então, estou muito honrada por estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje vou mediar esse debate sobre lideranças transformadoras para os futuros da humanidade. Estamos aqui hoje com essas lideranças que representam diferentes esferas de influência na sociedade. A Marciele, representando as lideranças sociais, a Suzana Fagundes, com esse lugar, né, da liderança empresarial, liderança organizacional, e o Ricardo Brandão, secretário de Estado lá do Acre, representando a liderança pública. Sejam muito bem-vindos, especialmente o Ricardo, que veio lá do Acre, especialmente para estar com a gente aqui hoje. Hoje, a gente encerra um ciclo de outros 5 debates que o Diário do Comércio promoveu durante o ano de 2022, nos Diálogos DC. Esses diálogos discutiram temas diversos como cultura, educação, inovação, meio ambiente, saúde, geração de riquezas, sempre a partir da perspectiva dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS. E todos esses debates, o tema da liderança surgiu com muita força, né, como um imperativo das transformações. De algum modo, os diferentes convidados chegavam a esse tema como uma das chaves de soluções das questões discutidas. E, durante esses diálogos, a gente entendeu que uma liderança transformadora não precisa ser apenas um governante, ou uma liderança empresarial, ou uma liderança social, mas cada um pode exercer uma liderança a partir do seu campo de influência. E é por isso que a gente volta hoje a esse assunto, no último debate, né, com esses queridos convidados, para que a gente possa caminhar por esses diferentes campos de influência. Então, nós vamos conversar agora, uma conversa, como bons mineiros, né, Luiz Carlos? Uma boa prosa sobre essas perspectivas. A Marciele, vou te convidar, você pode falar aí do seu lugar mesmo, sobre a sua trajetória. Ela, antes de começar, falou assim, o que eu vou falar? Como que você acha que eu deveria abordar do ponto de vista de liderança? Eu falei, a liderança social, e eu já conheço a Marciele um pouquinho, você contar a sua história já vai ser uma aula para a gente, né, do que é ser líder. Então, por favor, Marciele. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui, me sinto honrada pelo convite de ser uma das panelistas aqui com vocês. É uma honra muito grande representar aqui, né, trazer um pouco da minha jornada e da jornada dentro da CUFA, dessa jornada dentro de uma vida de liderança. Eu acredito que nasce uma mulher, nasce uma líder. Então, obrigada mais uma vez por esse momento. Quero agradecer também aqui ao Antônio, à Adriana, parabenizar também por esse evento lindo, parabéns. Bom, a Mari me deixou aqui super à vontade, então realmente vamos prosear um pouquinho, né? E aí eu quero dividir com vocês um pouco dessa jornada, porque acredito que compartilhando um pouco do que a gente viveu até aqui, e chegar neste lugar é realmente poder inspirar e trazer novos líderes para esse lugar onde a gente precisa, a cada dia mais, dar voz e, como o Antônio bem colocou, abrir acessos, né? Eu sou da cidade de Mariana, nascida e criada lá. Estou em Belo Horizonte há mais ou menos 4 anos e meio. Eu vim para Belo Horizonte com a proposta, com o propósito mesmo de entrar nesse universo social através da CUFA. Inclusive, foi a CUFA que me moveu, que me trouxe até Belo Horizonte, entendendo que, por mais que estivéssemos num canto, lá no interior de Minas Gerais, é importante que a gente também, dentro das capitais, pudéssemos levantar homens e mulheres
para falar sobre esse lugar, esse território, que é o território de favela. Eu estou na CUFA há praticamente 7 anos, e dentro desses 7 anos nós tivemos aí vários momentos fortalecedores, e um deles foi realmente uma escola para mim, que foi entender qual era o meu papel na sociedade. Porque até então, quando eu morava em Mariana, né, assim, ainda moro, entre aspas, e atuo na cidade de Mariana, mas quando eu chego para Belo Horizonte para desbravar um pouco dessa jornada social dentro da CUFA, eu comecei a entender e a compreender vários papéis. Um deles, realmente, o quão forte e também o quão liderança eu já era desde lá da cidade de Mariana. Quando eu venho para Belo Horizonte, eu venho com a missão de ser uma co-presidente junto com o Francisley Henrique, que também é presidente aqui da CUFA, no estado de Minas Gerais, e nós começamos a atuar dentro desses territórios de favela aqui, trazendo, mais uma vez, o fortalecimento na vida do indivíduo e também dentro do território, entregando um pouco desta jornada empreendedora, porque nós acreditamos que o empreendedorismo na base da pirâmide, ele é o que, de fato, fortalece e dá aí a oportunidade do verdadeiro empoderamento, né? As pessoas, muitas pessoas que vêm desse lugar de vulnerabilidade, nós entendemos que elas passam por uma ressignificação a partir do momento que você dá acesso e entrega oportunidades. E a CUFA, ela vem com esta frente, realmente, não só de abrir os acessos, mas de fortalecer o indivíduo dentro desse território, levando grandes marcas, levando grandes ações positivas, onde, dentro desse território que se pautava, né, hoje, acredito que não mais, ou muitas vezes a gente vem celebrando e trazendo aqui pautas afirmativas e positivas dentro desse território, mas alguns momentos a gente ainda tem que trazer algumas notícias que não são muito boas, mas a gente está aqui para trazer um pouco do desenvolvimento que a gente vem compartilhando em mais de 19 países, quanto CUFA, e em todos os estados, né? 26 estados, mais o Distrito Federal. A CUFA, ela vem ensinando que o verdadeiro empoderamento, ele só passa somente por vias econômicas. Se não for por aí, se a gente realmente não compartilhar conhecimento, não compartilhar riquezas, não compartilhar o acolhimento e a necessidade de trazer esses indivíduos para um lugar de ressignificação, a começar pelo local território, a gente entende que não há avanços. E quando a gente se conecta, inclusive, com a Dom Cabral, é realmente entendendo que esses acessos são para as pessoas que produzem, são pessoas que fazem e acontecem, são pessoas que, o tempo todo, ainda contrariando a estatística, está à frente de lugares e espaços de fala, onde é de extrema importância que abram esses espaços para que a gente possa discutir um pouco da vida real, né? E eu venho desse lugar real, não só da cidade de Mariana, onde até então, antes, eu acredito, de entrar na CUFA, a própria gestão da cidade não reconhecia que existia ali uma favela, mas eu venho de uma favela lá da cidade de Mariana, um lugar chamado Cabanas, inclusive, a maior da cidade, e lá foi a minha base, onde a gente, inclusive, além desse espaço, desse território favela, que eu vim e entendi todas as necessidades ali postas, foi também quando eu me reconheci, porém, quando cheguei em Belo Horizonte, que já era uma liderança lá. Hoje, em Mariana, eu atuo quanto uma liderança feminina, a qual nós temos um projeto chamado Marianas Mulheres que Inspiram, que também é um braço da CUFA, um projeto de fortalecimento na economia local, uma vez que a gente sabe que a cidade de Mariana, né, ela tem duas frentes ali de possibilidades, ou de possibilidades a nível de empregabilidade. Ou você trabalha numa mineração, numa mineradora, ou você trabalha ali na prefeitura.
E aí, mais uma vez, contrariando toda a estatística, nós temos uma rede de mais de 800 mulheres empreendedoras da cidade, onde vem fortalecendo a economia local e mobilizando mais de 3,5 milhões por mês somente essas mulheres empreendedoras ali através dos seus negócios. Então, eu vejo hoje... E aí é difícil não transitar e não, às vezes, trazer dentro dessa jornada sempre CUFA e Marianas, porque uma realmente complementa a outra. Porque quando eu entro na CUFA e entendo a potência que nós somos dentro desse território, o impacto que a gente causa na economia, inclusive, sabendo que hoje as favelas mobilizam mais de 189 bilhões por ano, nós sabemos também a força que a gente tem aonde quer que a gente atua. E foi assim que eu descobri verdadeiramente a força dessas mulheres marianenses. Ainda que hoje eu traga apenas um recorte feminino lá da cidade, mas é uma cidade pulsante, é uma cidade, sim, de muitos empreendedores, mas é importante ressaltar realmente essa mobilização e esse impacto e essa virada que essas mulheres vêm causando desde o rompimento da barragem. Inclusive, nós falamos que, depois do desastre que aconteceu, né, através do rompimento da barragem, nós falamos que nós, marianas, as mulheres empreendedoras dessa rede, elas fizeram do desastre uma oportunidade de se reinventar. Então, a Rede Marianas é isso, a CUFA também é isso, até porque a gente vem de um lugar muito estigmatizado e o tempo todo a gente está aqui pautando o carisma, a força, a potência e, sobretudo, a resiliência. Então, querida, quero agradecer aqui esse espaço de fala para iniciar e divido aqui agora com os meus colegas. Obrigada, Mari. Obrigada, Marciele. Vou convidar a Suzana Fagundes. A Suzana tem um currículo longo, formada em Direito, é uma liderança empresarial, e queria que você colocasse aqui para a gente também um pouco da sua trajetória, como você percebe o papel da liderança empresarial diante dessas questões, né? Tanto das questões sociais, que a Marciele colocou, mas as transformações do mundo. Obrigada, Marina. Eu queria agradecer a Adriana, a Marina, e cumprimentar a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Depois de uma fala tão inspiradora, é difícil falar, né? A minha trajetória fica muito tímida. Então, vou contar um pouco mais de como eu vejo, né, o papel do setor privado na complexidade hoje do mundo de hoje, como contribuir para as transformações tão necessárias que a gente vivencia. Nesse momento, né, de problemas, de desafios tão complexos, que vão desde desafios nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, até desafios que ultrapassam, né, as fronteiras do país e tem impacto em outros hemisférios e no mundo em todo, como a gente está vendo a questão, por exemplo, do aquecimento global, fica claro que as soluções não são simples e não são individuais dos problemas que são postos, né? Que requerem a atuação de todos, né? Desde cada um de nós individualmente, até, né, países que às vezes nem têm aparentemente uma relação direta com o que está acontecendo aqui, e às vezes também tem contribuições desiguais. Não quer dizer que cada um vai ter que contribuir para esses desafios que são colocados da mesma forma, né? Cada um tem que contribuir da forma que é possível. E não dá mais para a gente achar que os governos são responsáveis por solucionar todos os problemas, inclusive, né, desigualdade, por exemplo, social, né, que foi colocado aqui, educação. Também não dá para deixar toda a responsabilidade no terceiro setor e nas ações sociais. As empresas têm que ter um protagonismo maior. A gente vê uma evolução muito grande no papel das empresas, né? Hoje em dia se fala muito em ESG, né? Antigamente a gente falava sustentabilidade, né? Diversidade, compliance, e tudo isso há claramente uma movimentação
muito grande. Algumas mais legítimas, mais autênticas do que outras. Muitas forçadas pela exigência externa, seja dos investidores, que não querem mais investir nas empresas que não tenham aqueles valores, sejam por colaboradores que não querem mais trabalhar em empresas que não tenham aqueles, não mostram claramente, né, através das suas ações, a prática daqueles valores, sejam por clientes que não querem comprar produtos feitos a qualquer custo, de qualquer forma. E aí vem a reflexão, será que as empresas, será que as lideranças das empresas têm que aguardar essa pressão externa para elas se moverem e para aí sim ajudar na transformação dessas exigências sociais e dessas exigências mundiais que se colocam em tantas dimensões? Eu acredito que não. A gente não tem que esperar, né, uma carta do Larry Flint, que é o CEO da BlackRock, um dos maiores investidores do mundo, dizer que o capitalismo tem que olhar todos os stakeholders e não só o retorno financeiro aos acionistas. Por que não as empresas tornarem mais protagonistas, mais provocadoras dessas mudanças tão necessárias, né? Não é simples, requer coragem, e aí depende muito da liderança de cada empresa. E a liderança, para que ela faça isso, primeiro ela tem que ter a visibilidade do que está acontecendo, tem que ter a coragem de compreender e de mudar aquilo que às vezes ninguém está fazendo, que vai causar uma certa surpresa em algum momento, né? E para que a gente tenha essa coragem, que tenha essa visibilidade, a gente tem que começar por ter uma liderança mais diversa. Infelizmente, a gente vê ainda, embora muito se tenha dito, né, de programas de diversidade, a gente fiquei sabendo que a Fundação, né, Dom Cabral, o Antônio tem 2 diretoras, né, então são 3 ali, então tem 3 vice-presidentes e 1 vice-presidente homem, 2 mulheres e 1 homem. Então, isso é uma raridade, né? Infelizmente. Parabéns, Antônio. Isso ainda é uma raridade, é uma dificuldade muito grande. Isso a gente está falando só de gênero. Quando a gente vai falar de raça, nem se fala. E mesmo quando há um ambiente muito diverso, quando a gente vai falar de diversidade de opiniões, né? É muito difícil, a gente vive, né, a Adriana falou aqui um pouco, que a gente precisa de um país mais unido, mais convergente em busca do bem comum, e a gente vê uma intolerância tão grande. Como a gente vai ter uma liderança que vai ter essa visão do todo se ela se recusa a ouvir? Até uma opinião mais simples, né, uma quase bipolar ali, 2 pontos diversos. Como que a gente vai trazer essa construção se a gente não abraçar verdadeiramente a diversidade, passando pela tolerância e pela aceitação de que é bom ter pessoas com opiniões diversas, visões diversas, vivências diversas, currículos diversos, backgrounds diversos, e aí sim a gente vai conseguir construir algo diferente e impactante. Para isso, não basta a liderança também, né? Tem que ter um ambiente dentro da empresa que é estimulado pela própria liderança, que efetivamente estimule que isso aconteça em todos os níveis, que as pessoas tenham a segurança psicológica, tão dito hoje, mas é tão difícil de se conseguir, de serem elas mesmas, de falarem o que pensam, de contribuírem, mas é claro que também com a responsabilização. Também não é algo simplesmente vão lá, faço o que eu quero, e tem que ter esse peso e contrapeso que a liberdade, a autonomia, a autenticidade também venha junto com a accountability, com a responsabilização, para que isso perpasse toda a organização, né? Então, todos esses novos movimentos, por exemplo, na Localiza eu trago o exemplo, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, como em muitas outras empresas, era um departamento isolado, né? Então, a liderança coloca que aquilo é um ponto importante, que a gente precisa de estruturar um programa de sustentabilidade e define um departamento de sustentabilidade, né? Uma diretoria, enfim. E a gente foi vendo que aquilo não ia funcionar se não perpassasse de verdade toda a organização. Se todo mundo entendesse que em tudo que era feito, a gente precisava pensar também nos aspectos da sustentabilidade. E aí a gente mudou, inclusive, o nosso propósito
para ser, né, que o nosso propósito era com você, construindo o futuro da mobilidade. A gente acrescentou sustentável, que aí dava uma mensagem muito clara para todos com quem a gente interagia, inclusive dentro e fora da organização, que aquilo era um valor para toda a organização. Então, acho que a liderança tem esse papel de ter a coragem de fazer as transformações, ter a coragem de criar um ambiente que nutra essas opiniões diferentes, ter a coragem de ser diferente, ter a coragem de tentar mudar, errar, voltar atrás, se for o caso. E nem sempre é fácil, né, Marina? Nem sempre é fácil, não é uma jornada simples. Nós temos inúmeras necessidades no curto prazo, que entregar resultado também, que fazer tantas outras coisas. Então, acho que tem que ter também muito foco de qual é o impacto que a liderança empresarial quer criar. Tem que ter algum foco. Não dá para atuar em todas as frentes também. E aquilo ter a mesma metodologia, foco, que também as empresas, né, privadas executam e conseguem fazer. Então, essa é um pouco a minha visão. Acho que queria trazer essa provocação para todos nós, individualmente e coletivamente, pensarmos dessa forma. Obrigada, Suzana. E você trouxe um ponto interessante que vai fazer um link já para o Ricardo, a questão do conciliar o curto e o longo prazo, né? E, Ricardo, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência à frente do governo do Acre, que é muito curiosa, e que acho que você concilia, né, esse curto e o longo prazo nesse trabalho, que foi, inclusive, apresentado lá na COP essa semana. Isso, boa noite a todos. Primeiramente, falar da satisfação, da felicidade de estar aqui com vocês hoje. Diário do Comércio faz aniversário, mas quem foi presenteado foi eu, com a oportunidade, uma vez que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo povo mineiro. Então, o Estado do Acre sempre teve Minas Gerais como uma das referências. Eu sou coronel da Polícia Militar, ingressei nessa instituição como soldado, lá nos idos da década de 90 ainda, e a gente sempre olhava para Minas Gerais como uma das referências na área de segurança pública. E aí, passados os anos, chego a coronel da Polícia Militar, assumo a Secretaria de Segurança Pública como secretário adjunto, e a gente passa a ter um outro olhar. Então, Minas Gerais deixou de ser, para nós, acreanos, para mim, Ricardo, um exemplo de gestão de segurança pública, e passou a ser um exemplo de gestão governamental. Então, meu respeito, minha admiração a cada um dos mineiros. E tem uma mineira na equipe que muito me alegra, que é a Kelly Cristina, e vários outros também que residem no Acre e se tornaram acreanos de coração. Então, parabenizo a Adriana, ao Antônio Batista, pelo evento e pela oportunidade de termos chance de discutir um tema tão rico como esse. Da parte que nos cerca, que nos cabe, que é a liderança pública, que é a mais complicada, porque é um tanto quanto estigmatizada, e eu acho que todos compreendem o motivo, o Brasil ele precisa realmente reinventar e repensar o modelo de gestão governamental. Minas Gerais, como sempre, deixa seu legado, tem um governo diferenciado e que, com a reeleição dele, deixou muito claro que tende para um rumo, para um caminho mais sólido. Mas essa não é a mesma realidade, infelizmente, de vários estados brasileiros. E nós que estamos no Norte, sentimos isso muito mais de perto. Esse estigma em relação à gestão pública e à liderança pública, ele se dá por vários motivos. Mas, primeiro deles, pelo grau de desculpas que os gestores públicos procuram dar para tudo. Então, há um sentimento, um senso de comodismo muito forte que sempre me incomodou. Eu ingressei na Polícia Militar como soldado da polícia, e quando me deparei lá, muito jovem ainda, com aquela realidade, eu falei, não pode ser assim, isso tem que mudar. E aí, lembro muito bem que meu comandante à época disse, você nem soldado já está falando em mudar a polícia, em mudar o Estado. E isso ficou muito presente na minha mente, na minha carreira. Então, durante toda a existência dentro da Polícia Militar, o foco era esse. O que a gente pode fazer de diferente para repensar a liderança pública, para repensar a modelagem de gestão? E aí o primeiro problema é bem básico. Se vocês pararem para ver,
os estados, os governantes, conseguem montar excelentes equipes. Excelentes equipes. Captam gestores preparadíssimos no mercado nacional. No entanto, nem sempre esses grandes gestores são líderes natos. E não são líderes por um motivo bem básico. A liderança, ela nasce, e Maciel deixa isso muito claro, fica muito presente na fala dela, a liderança pública nasce de uma genuína indignação com o status quo, com a realidade atual, com a dor do próximo. E, muitas vezes, alguns gestores assumem cadeiras, pastas no serviço público, e eles não sabem o que cada pai, o que cada mãe de família está sofrendo na periferia, ou, no nosso caso, dentro da Amazônia, nos municípios longínquos, dentro das florestas, eles não conseguem compreender a dor, as necessidades e as desventuras que essas pessoas passam. E aí vem um problema redobrado. Mas, mesmo assim, como eles são empossados de um cargo público, eles tentam construir soluções a partir do entendimento deles. E se fecham em ilhas de sabedoria, em ilhas de consciência plena, de público, mas que, na prática, de conhecimento mesmo, tem muito pouco. E aí, esse estigma, ele se dá de maneira muito clara quando você tenta, no dia a dia, repensar o modelo. Provocar as lideranças, provocar os gestores e dizer, olha, existe algo diferente. Então, quando nós assumimos a Secretaria de Planejamento e Gestão, no ano de 2020, já no início da pandemia, ela nos fez essa provocação. O Estado do Acre, ele tinha passado um período muito crítico, ele vinha encerrando um governo de 20 anos, onde atraso de pagamento de salários, eu acho que os mineiros vivenciaram isso também há algum tempo atrás, contas públicas todas no vermelho, fornecedores com dívida 3 a 4 anos sem pagar, era um estado de caos. E aí a gente aproveitou aquela oportunidade. Poxa, se nós temos um estado de caos, se nós temos uma pandemia batendo na nossa porta e dizendo que nós temos que fazer diferente, então vamos fazer diferente? E aí iniciamos um processo de mobilização dos servidores públicos e dos demais secretários e dirigentes de órgãos. E essa mobilização ela foi muito no sentido de provocar mesmo, dizer, olha, se tem alguém manifestando, se tem alguém invadindo um lote público ou um lote particular, é porque está ausente alguma política pública. Se tem alguém reclamando da saúde, se tem alguém reclamando da qualidade da educação, é porque em algum momento nós não estamos olhando para os nossos indicadores. E aí a gente começou a olhar os indicadores do Estado do Acre. E aí tomamos como referência o CLP, que era o ranking de competitividade dos estados. E aí, desde que o CLP instituiu o ranking de competitividade, o Estado do Acre era o último. E aí me doía o fato dos demais gestores do governo anterior não se incomodar com aquilo. Como que você faz parte de um governo, de uma gestão, de um Estado, em que o Estado continuamente é tido como o último colocado de um ranking de competitividade e você não faz nada? E aí nós iniciamos um movimento com os nossos servidores na CEPLAG e depois com os servidores nas outras secretarias. E aí a gente comemorou muito quando saiu da 27ª, Antônio, para a 26ª. Foi vitória para nós. Demos um passo. Porque liderança é isso, é comemorar cada passo. Eu sempre coloco, se eu tirar uma pessoa da condição de miséria, eu tenho que comemorar. E aí, esse ano agora, quando saiu a publicação, nós pulamos para a 24ª. A festa foi maior ainda. E aí a gente percebeu que tem solução, tem caminho. E aí buscamos a parceria com a Fundação Dom Cabral, numa situação bem atípica. Estávamos no último ano de governo, num momento de transição, não sabíamos se o governador seria reeleito, todos apostávamos que sim, e aí tomamos a decisão, vamos contratar a Fundação Dom Cabral, estabelecer uma parceria, porque sem parceria não existe liderança pública, não existe desenvolvimento. E aí todos questionaram o governo do Estado e o secretário que aqui vos fala. Vocês são doidos contratar um estudo dessa envergadura durante um período de eleição, sem saber se vocês vão estar lá em 2023? E aí a fala nossa aí do governador, ele encampou na mesma hora, falou, nós não estamos preocupados com quem vai ganhar a eleição. Nesse momento, a gestão atual está preocupada em deixar um legado para a sociedade acreana. E aí a lógica do legado era, vamos trabalhar um plano decenal que perpasse por, no mínimo, 2 governos.
para tirar aquela lógica de um plano de governo e transformar numa lógica de plano de Estado. E aí veio outro papel, que era o quê? Convencer as instituições, convencer as entidades. E aí, meus amigos e minhas amigas, é um processo riquíssimo, porque quando você inicia as falas, quando você inicia as abordagens, você percebe que todos estão esperando por isso. Todos estão esperando que o poder público se mobilize. Quando a gente pega um movimento como o da Marciele, a CUFA, nossa amiga aqui, então a gente percebe que se o poder público entrar, fomentar, dar as mãos, a sociedade muda e muda muito rapidamente. Só que essa mudança ela só vem se as pessoas que assumirem as posições de liderança e de gestão tomarem essa decisão. Somente se elas tomarem essa decisão. E aí o processo de desenvolvimento de equipes ele é essencial. E foi algo que a gente fez de maneira muito forte no estado do Acre, e a gente faz questão de colocar aqui para vocês. Então, eu não consigo mudar a realidade atual, não consigo mudar o rumo da liderança pública se eu não tocar as pessoas. Mas a primeira pessoa que tem que ser tocada é o servidor público. Ele é o ente de contato inicial com cada um de nós. E eu me coloco porque eu sou usuário dos serviços públicos. Se eu não convencer esse cidadão, eu não vou ter serviços públicos de qualidade. E aí vem as situações mais absurdas. Como é que eu espero que um servidor público garanta um serviço de qualidade para a sociedade se eu não dou a mínima qualidade de vida para ele? Então, a gente tem servidores públicos, não só no Acre, mas no Brasil, que tem complementação de salário mínimo. A gente tem servidor público que não tem onde morar. A gente tem servidor público que não tem condições mínimas de trabalho. E aí, lá no Acre, a gente iniciou um grande movimento. Espera aí, você só dá aquilo que você tem. Então, vamos começar a dar as condições de trabalho para os nossos servidores. Vamos começar a dar um tratamento digno, respeitoso, honroso, e deixar que, naturalmente, eles retransmitam isso para a sociedade. E aí a orientação da Fundação Dom Cabral nesse processo ela tem sido riquíssima, no sentido de dar as ferramentas para que a gente possa construir esse momento. E vem dando muito resultado. E a gente passou a fazer uma liderança muito humilde, muito simples e descentralizada. Então, eu até brinco muito que eu passei... Essa é a primeira saída que eu tenho no estado do Acre esse ano. Em compensação, meus diretores, meus chefes de departamentos, meus chefes de divisão, já viajaram o Brasil. Porque onde tem uma prática exitosa, uma boa prática, eu digo, olha, você que é do macro processo tal, vá lá conhecer. Vá, conheça e traga de volta. Daqui de Minas Gerais, a gente levou o sistema de leilões online. Nós temos uma parceria com Minas Gerais. Vieram, conheceram, acharam muito bacana. Já rodamos lá o primeiro leilão online de 2022. Uma experiência que a gente conheceu esse ano aqui e levou e implantou lá. E aí os nossos diretores, nossos servidores públicos, eles são muito autorizados a falar em meu nome. Então, nesse momento, na COP27, eu estou com 2 servidoras, Vasti e Rose, representando o Estado do Acre, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão em meu nome e em nome da minha secretária adjunta, Kelly Lacerda, apresentando o plano de desenvolvimento sustentável do Estado do Acre. E aí, por vaidade, eu poderia estar lá. Mas não, ela é servidora efetiva, eu estou comissionado, posso sair a qualquer momento. Mas se ela comprar a ideia, ela vai levar adiante para o resto da vida. E é esse olhar que a gente tem que ter em relação aos servidores públicos. Então, quando a gente dá a eles as ferramentas, eles conseguem produzir. Só que essa produção ela só se concretiza quando a gente, de fato, a gente tem consciência da necessidade de manter uma comunicação assertiva, muito forte, respeitosa, responsável, agradável. O servidor ele tem que se sentir parte. Por que a gente espera que o servidor se sinta parte? Para que ele possa ter o dom e a vontade de começar a trazer outros também. E aí, quando ele acredita, ele começa a mobilizar, mobilizar e mobilizar. Hoje, no estado do Acre, nós temos todos os poderes, as instituições privadas irmanadas em torno do plano. Amanhã tem uma oficina lá com o Fórum Acreano de Desenvolvimento Sustentável para discutir a elaboração do plano pelo olhar deles. E a gente sempre fez questão de deixar muito claro, não é o olhar do Estado, não é o olhar do governo, é o olhar da sociedade. Porque se tem reclames, não tem como a gente tampar a pobreza.
dizer que ela não existe. Não tem como a gente dizer que não existe fome. Não tem como a gente dizer que existe ausência de moradia. Existe, sim. E governante não pode esconder isso. Governante nenhum pode esconder isso. No entanto, você tem que estar aberto ao diálogo. E é para isso que a gente faz questão de se colocar à disposição. Então, quando eu aceitei o convite de vir até aqui hoje, romper meu isolamento regional, era nesse sentido, de aproveitar a oportunidade. O líder público, ele não pode, em nenhum momento, abrir mão da oportunidade de interagir, da oportunidade de fazer o chamamento para todos. Vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos. E isso fica muito claro. Sem parceria, sem respeito, sem compreensão, não tem liderança transformadora e não tem mudança de sociedade. Então, é nessa lógica que a gente avança confiante na parceria com a Fundação Dom Cabral, agora com o Diário do Comércio e com todas as demais instituições que queiram firmar parcerias com o Estado do Acre. Muito obrigado a todos. Obrigada. Foi a primeira vez, né, que você rompeu o seu isolamento, então venha sempre, porque a gente tem muito a aprender então, com vocês também. Vamos ter duas perguntas aqui agora, para depois a gente vai ter um momento especial também com uma convidada que vai falar para vocês, a Mafoane. Acho que uma das questões que foram colocadas aqui, é tão bom, né, gente, a gente ouvir três perspectivas, e a gente percebe, para mim, ficou claro a necessidade de essas três perspectivas trabalharem mais integrados, né? Lá na Fundação Dom Cabral, a gente chama isso de governança colaborativa, que a gente precisa reinventar esses elos e essas parcerias entre os governos, a sociedade civil e as empresas. Mas é algo fácil de falar e é um pouco difícil de fazer. Eu queria que vocês, quem tiver, né, vontade aqui para poder responder e falar um pouco dessa experiência, Localiza tem experiência com o setor público, com a sociedade civil, Marciele tem uma série de parcerias com os dois setores também, você acabou de falar, né, Ricardo, sobre a parceria. Quais são as principais barreiras que vocês têm que ser transpostas para ter um diálogo e uma ação mais coordenada e articulada, para a gente poder realmente, se vocês acreditam que esse é um caminho, né, para superar esses desafios, um planeta adoecido, as pessoas adoecidas mentalmente, o Brasil é campeão de adoecimento mental, também um dos campeões da desigualdade social. Então, vocês acham que esse pode ser um caminho de melhor colaboração e cooperação entre os três setores? E o que precisa acontecer para que isso seja um pouco mais fácil de fazer, mais fluido? Sim. Bom, de forma muito objetiva e excelente essa pergunta, assim, que nos provoca realmente, inclusive, criando aí, trazendo um novo olhar sobre de como fazer isso, né? Ainda que estejamos o tempo todo promovendo isso, no caso, quanto CUFA e Marianas, eu percebo que primeiro é estar e buscar conexão com parceiros que tenham esse olhar. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. É entender que as outras instituições, precisamos estar juntos, sim, com essas outras instituições, e como bem o Ricardo colocou, não no lugar de reclamação, mas o que eu posso fazer, inclusive com situações adversas, né? E quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente sempre vai transitar no lugar de colaboração e de acessos. Porque quando você tem isso, né, e aí não dá para agora nem numerar assim, esses pilares, você percebe que, juntando essa colaboração e acesso, é quando você consegue entregar oportunidades. E aí eu acredito que são essas oportunidades que são transformadoras. Eu sou, né, cria disso, prova disso, uma agente de transformação a partir das oportunidades e acessos que me deram. Lógico que nem todos foram ali entregues, muitos
conquistados, né? Sabemos disso. Mas assim, eu acredito que é o primeiro caminho, é entender a necessidade de se conectar com instituições que tenham esse olhar e que abram esse diálogo, né? Como a gente está fazendo, para que a gente, de fato, avance. Eu vejo que é por aí. Bom, eu acho que não é fácil fazer junto, mas é muito mais difícil fazer sozinho, né, a transformação. Então, e acho que o maior obstáculo é que cada um, muitas vezes, olha para o seu problema, para o seu umbigo, em vez da gente tentar ouvir, né, e o que a gente busca fazer é, se a gente quer fazer uma ação com um impacto positivo na sociedade, a gente tenta, primeiro, entender, não olhar a nossa visão do que é que a sociedade, às vezes, está precisando, mas ouvir um pouco mais, um pouco parecido com o que o coronel mencionou aqui agora, e ouvir um pouco mais as necessidades, então, a partir da necessidade do outro, tentar, né, fazer essa cooperação e buscando, como eu mencionei anteriormente, todo mundo tem muita prioridade, muita ação, então a gente tem que buscar parcerias que tenham de entidades que priorizem as mesmas questões, né? Para que a gente consiga que haja mobilização efetiva e passar todas as burocracias. Tem a burocracia dentro da empresa, tem a burocracia do governo, tem a burocracia do terceiro setor, cada um com suas peculiaridades, com seus focos. Então, a gente tem que buscar pessoas já com aquelas mesmas prioridades e sempre ouvir o outro e não achar, muitas vezes a empresa é arrogante, né, e chega achando que tem a solução para tudo, porque tem o dinheiro, às vezes, então quer colocar a forma dela implementar. E acho que falta essa escuta, falta entendimento do problema verdadeiramente para poder trabalhar em conjunto. Então, essa é um pouco a minha visão. Corroborando a fala das duas colegas, que eu percebo que é o difícil fazer realmente é estar aberto à crítica. Até porque quando você, enquanto lideranças e poder público, sentam para dialogar, a gente, na prática, o que a gente tem são dedos apontando, críticas vindo. Então, o foco ele fica muito centrado no problema. E aí é muito difícil você desarmar as pessoas para centrarem o foco na busca de soluções. Eu tenho vivenciado uma experiência muito rica de audiências públicas na Assembleia Legislativa. Então, é audiência pública, cadastro de reserva de concurso, é audiência pública de orçamento, audiência pública com a classe empresarial, audiência pública com movimentos sociais, e eu vou para todas elas. E o pessoal, mas por que você tem tanta paciência de ir? Porque eu digo, a gente precisa aprender a ouvir. Porque quando você aprende a ouvir, você tem a habilidade de desarmar a sua equipe. Porque talvez o primeiro obstáculo seja esse, é desarmar as equipes para a gente poder ouvir os outros. E, a partir daí, quando os demais movimentos perceberem que o principal deles, que é o poder público, está desarmado, está disposto a seguir, talvez fique mais fácil. Então, e é difícil fazer isso, porque tem horas que os brios são mexidos. E aí, se a gente não tiver essa clareza, a gente não vai sair do status quo que a gente está hoje. Então, vamos focar mais nas soluções e deixar os problemas como referencial para direcionar aquilo que a gente precisa fazer de fato. Excelente. E a outra pergunta, nós estamos aqui comemorando os 90 anos, né, do jornal, que nasceu para, como a Adriana colocou, né, pensando no coletivo, em questões coletivas. Dentro dessas questões, essas transformações que a gente está vivendo no mundo, essa necessidade, especialmente depois da pandemia, de tanta desenvolvimento de empatia que foi preciso e os desafios que foram colocados, em relação à imprensa e à comunicação, o que vocês teriam assim, dizer em relação à experiência de vocês e como que vocês acham que os meios de comunicação hoje podem contribuir para tanto o exercício da liderança, quanto também para essa questão de diálogo, né, com as diferenças, para poder avançar nesse desenvolvimento mais sustentável? A sequência. Bom, eu vou trazer aqui, mais uma vez, o exemplo nosso com a CUFA, porque nesse período de pandemia
foi o momento onde nós mais tivemos acesso. Gente, ainda que eu esteja sendo repetitiva, redundante com algumas palavras, saibam que isso significa muito para a gente dentro desse território. São palavras que a gente muitas vezes teve que... nós conquistamos essas palavras, digamos assim. E quando veio a pandemia, a CUFA, antes, ela já existia, ela tem mais de 20 anos, né? E, como eu disse, nós estamos aí em todos os estados, países, enfim. Mas, nessa pandemia, nós atingimos aí mais de 14 milhões de pessoas com um apoio assim, gigante. Nós até agimos, a gente fala aqui entre, né, as lideranças da CUFA como uma cruz vermelha, porque assim, nós tivemos que atuar em todos os territórios e até saímos da favela para, de fato, atuar. E o que fez com que a gente, de fato, tivesse braços e tivesse instituições com esse olhar, com essa escutativa, com o olhar realmente de ser colaborador, né, nesse momento da pandemia, foram realmente esses meios de comunicação que nos levou e que, de fato, nos deu voz, né, voz e vez. Porque aí eu vou precisar trazer um exemplo aqui, espero que todos me compreendam. Quando a gente vai de encontro ali, busca dentro de um meio de comunicação, para que a gente entregue uma boa notícia dentro desse território de favela, às vezes bom, era muito difícil você conseguir trazer a sua pauta, levá-la realmente, né, para qualquer frente aí de meio de comunicação. Antes era, hoje não mais. Porque antes a gente conseguia, ou estávamos nesses lugares apenas como com notícias não muito boas. E hoje nós estamos assim pautando verdadeiramente um outro momento, um momento onde essas conexões e essas aberturas através de meio de comunicação fortaleceu a instituição de forma, assim, surreal. E fortaleceu ainda mais esse território que a gente, desde sempre, mostra o quão potente ele é. Então, eu vejo que essas parcerias, essas conexões, essas aberturas nesse lugar de meio de comunicação para a CUFA abriu novos caminhos, trouxe tantas outras grandes empresas que precisavam se conectar, não só com as pessoas, mas também com aquele lugar, entregando as oportunidades, né? Então, para a gente, fortaleceu muito, e a gente tem uma visão de que é necessário que isso seja contínuo, porque passamos por esse momento, na verdade, né, não passamos ainda, infelizmente, mas a gente percebe que, desculpa, quanto mais nós temos essas parcerias e temos essa oportunidade de pautar, nós sabemos que parceiros como esses irão continuar nos levando em lugares que antigamente ou anteriormente nós não chegávamos. Então, isso é ampliar, de fato, a nossa voz, ampliar um pouco de tudo que a gente vem desenvolvendo e ampliar, sobretudo, o olhar de escutativa e de importância nesses lugares. Isso falo, tá? Quanto instituição mesmo, quanto ONG. Você fala do acesso, né? Às vezes o acesso até a espaços de visibilidade, né? Esse ano, o fundador da CUFA recebeu o prêmio em Genebra, né? Do Fórum Econômico Mundial como empreendedor do ano. E certamente isso tem muito a ver, o que ele faz, ele tem feito há 20 anos, tem muito a ver com o tipo de acesso aos meios de comunicação, às empresas, às interlocuções, para conseguir esse tipo de reconhecimento, né? Isso mesmo, Mari. Posso? Assim, acho que eu estava conversando antes e acho que os desafios dos meios de comunicações são imensos, né? Porque hoje as pessoas se atualizam das formas mais diversas possíveis e confiam nas informações também. Às vezes um grupo de WhatsApp é mais confiável para algumas pessoas do que uma informação, né, oficial, às vezes até de uma empresa, do governo ou do próprio uma notícia de jornal. Então, é um desafio como efetivamente trazer essa visão
mais neutra e plural, né, das questões que são colocadas e confiável, né, independentemente da ideologia ou da opinião. Claro que tem artigos de opinião, mas tentar ser um ambiente, né, em que amplie a visão das pessoas que cada vez mais só estão comunicando com pessoas que pensam igual, né? Então, infelizmente, a mídia social trouxe, em algum grau, um efeito reverso, de, ao invés de ampliar a visão e o conhecimento, restringir, porque a gente vai saindo dos grupos que não pensam como nós e saindo, né, e só lendo aquilo que reforça já o nosso pensamento. E aí acho que os jornais, as mídias em geral, têm essa função de trazer de uma forma idônea, responsável e mais do que tudo plural, né, ampliar novamente esse olhar que a gente vai restringindo, para a gente realmente construir essa consciência mais ampla do que acontece e ampliar a visão. Então, acho que o papel é essencial dos jornais, né? Apesar do desafio, que ele compete com muita coisa hoje em dia. Como sempre, a gente só reforçando na felicidade que está entre duas jovens muito talentosas, eu entendo e vejo que o Diário do Comércio faz isso com um prêmio. A gente tem que buscar um ponto de equilíbrio, ou seja, é importante noticiar fatos, é importante denunciar, mas quando eu coloco o ponto de equilíbrio, ao denunciar, ao apresentar a mazela, a miséria, o problema, também dê uma pontadinha apresentando os ambientes de solução, porque senão a gente encastela a população dentro de uma bolha de que só tem problemas e que não tem mais solução. Então, você conversa com algumas pessoas de algumas regiões do Brasil, eles não conseguem enxergar soluções. Conversava com o Pedro Henrique mais cedo, e você vê quantas pessoas têm dificuldade dentro de uma comunidade mais carente, dependendo da mídia que chega até ela, de enxergar que existe uma outra solução que não aquela que ele está vendo ali, aquela que ele está vendo nos telejornais. Então, a minha posição é essa, de a gente buscar esse ponto de equilíbrio, onde apresento o problema, mas, principalmente, eu dou um foco realçado nas potenciais soluções. Quando a CUFA foi apresentada, ao longo da pandemia, foi uma riqueza de detalhes, a atuação da CUFA no Rio, em Minas, em vários cantos. Então, aquilo vai mobilizando as pessoas. E é a criação dessa sinergia que a mídia tem esse poder de fazer comunicação social, mostrar que é possível. Então, nesse sentido. Que ótimo. Gente, vamos chegar ao fim agora desse nosso painel. Muito obrigada. Adriana, quando você estava falando, você falou seja o mundo, né, que a gente quer ver, e eu comentei com a pessoa que estava do meu lado, falei, esse é um maior desafio, eu acho. Mas eu acho que aqui nessa conversa vocês trouxeram alguns pontos que iluminam alguns caminhos para a gente ser a paz que a gente quer ver no mundo, para a gente ser o mundo que a gente quer viver. Então, o Ricardo falou da indignação, da gente manter a capacidade de indignação com o status quo. Isso eu acho que esse é um ponto de partida. A Suzana falou muito da questão da vulnerabilidade, né, que a gente precisa reconhecer as nossas vulnerabilidades com humildade, então você precisa ter humildade para isso. Vocês falaram, Ricardo e Marcelo, falaram muito da questão da parceria, e não tem parceria sem diálogo. Então, acho que também abre esse caminho para a gente poder construir esse nosso novo lugar, né, no mundo. E você também falou, Ricardo, do apreço. Assim, você não usou essa palavra, mas eu interpretei com esse cuidado que você tem com os funcionários públicos, servidor público, com o meio ambiente. Né, a gente tem vivido nessa economia do afeto, o afeto tanto do que a gente afeta e aquilo que a gente também é afetado. E não conseguimos fazer nada disso, nem ser a paz que a gente quer ser no mundo, nem ser o mundo que a gente quer viver, sem uma palavra que a Suzana usou algumas vezes aqui, que é coragem. Né? E eu acho que vocês trazem essa coragem de vir aqui, numa noite, deixar a família, né? A Marcela até trouxe a filha dela aqui hoje para poder experienciar com a gente essa noite, com muita coragem para a gente poder construir aí as próximas décadas do Diário do Comércio,
né, em parceria, né, Adriana? Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.